fora, voltei. Mas, de fato, me Morou tornei... onde? Essas histórias de morar fora eu sempre Morei, gosto de ouvir. morei na Espanha durante um legal. tempo. Fiz parte da minha faculdade lá, foi uma experiência maravilhosa, aprendi 2 idiomas, né? Porque eu não morei na Espanha, eu morei em Barcelona, né? Onde é uma coisa um pouco mais específica dentro Que maneiro. da Espanha. E Sim, como é que foi essa experiência? foi espetacular, né? Foi maravilhosa, assim... Chegou aí no Camp Nou? Milhões de vezes. Pô, você tá de então brincadeira não comigo. sei, né? Camp Nou não vou falar que é São Januário porque é sacanagem, mas basicamente... Eu estive lá recentemente, agora no final do ano, e foi espetacular lembrar e fazer as coisas, porque assim, eu tive uma chance de, graças a Deus, poder fazer esse intercâmbio, né? Então, foi muito difícil, porque, enfim, tive que organizar a minha vida acadêmica na UERJ para a faculdade que eu ia lá, que eu me apliquei, que eu passei nas provas, e eu fui lá realmente estudar, que é a Universidade Autônoma de Barcelona, que é uma das melhores universidades esportivas, né? Perdão, esportivas, jornalísticas, mas que também mexem com o esporte. Então, eu fui para lá para estudar. Foi maravilhoso, um período espetacular, onde eu pude aprender. Foi muito difícil, né? Mas você já falava o espanhol antes? Eu imagino que a prova... Nada, imagina. Falava nada de espanhol. Você aprendeu para fazer a prova? Nem aprendi. Como assim? Intuitivamente, assim, não sei. É uma coisa que eu não consigo muito bem explicar. Assim, na verdade, o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de tentar organizar algo que fosse nesse sentido, né? De poder fazer uma viagem e estudar fora. Eu busquei apoio na minha faculdade, na UERJ, que falou assim, olha, eu me lembro que eu conversei com o meu coordenador de telejornalismo na época e de fotojornalismo, o professor Ricardo Holanda, sei lá onde ele deve estar hoje em dia, mas foi um cara que me ajudou bastante. E o Antônio Carlos Brasil, era um cinegrafista da TV Globo Antigo, que era professor de telejornalismo na UERJ. E eles me incentivaram, falaram assim, olha, a Universidade Autônoma de Barcelona é excelente, é ótima. E pode realmente te ajudar muito a desenvolver. E olha, quer saber? A UERJ pode realmente fazer um ótimo trabalho, pode, de fato, construir pontes que sejam importantes para a faculdade como um todo. Eu falei, sério? Sério. Que você conseguir de contato com eles para a gente é legal. Aí eu entrei em contato com a Embaixada Espanhola aqui no Brasil, eu entrei em contato com a Universidade Autônoma, mandei um e-mail, uma mensagem, consegui um contato. Bicho, trabalhei pra cacete, foi complicado. E aí eu comecei a trabalhar para construir essa ponte. As coisas começaram a dar certo, né? A embaixada respondeu, a faculdade respondeu, a UERJ respondeu, foi tudo meio que se conectando. Eu falei, opa, a parada vai rolar, então eu vou meter um gás aqui. E aí, graças a Deus, a minha família poderia... A gente sempre foi de uma família bem humilde, meu pai é engenheiro, minha mãe dona de casa, a gente teve... Somos 3, eu sou do meio, tenho um irmão mais velho e um mais novo, mas a gente, graças a Deus, conseguiu construir ali minimamente uma estrutura básica. Estudamos, graças a Deus, em escolas particulares. Meu irmão fez faculdade pública, eu fiz faculdade pública, meu irmão mais novo fez faculdade pública. Então, a gente conseguiu não ter esse gasto a mais, então a gente pôde investir em outros lados. Isso foi fundamental. E aí eu juntei as pontas, eu falei, ô UERJ, conversa com a autônoma. Ô embaixada, conversa com o governo. E aí a gente se dialogou, eu ali enchendo o saco de todo mundo o tempo todo. E aí, pum, firmamos um convênio, porque eu queria aproveitar a minha estadia lá na Espanha para convalidar a universidade, né? Então, se você quiser estudar lá fora e outras pessoas quiserem estudar lá fora hoje na UERJ para a Espanha, tá tudo pronto. É só querer ir, porque eu organizei... Eu ia falar, tá na tua conta, então, assim, tá na minha conta. Opa, isso já faz, né? Quase 20 anos. Jesus Cristo. Isso foi em 2003. Enfim, fui para lá. Pô, que maneiro. Eu jamais ia saber que você fez esse meio de campo trabalhei, todo aí. E é muito legal porque, assim, hoje em dia a gente tem, claro, né, a União Europeia e os acordos comerciais e acadêmicos nessa área, mas é muito complicado, porque as estruturas governamentais, elas são muito céticas umas com as outras, né? Então, por exemplo, o jornalismo que a gente estuda aqui, o espanhol estuda outras coisas, a Inglaterra estuda outras coisas, os Estados Unidos estuda outras coisas. Então, essa parte acadêmica do conhecimento e do ensino, ela precisa ser muito bem organizada, porque isso nem sempre consegue uma aderência do que de fato é importante para um país e para outro, ou para uma região, como era, por exemplo, a questão de Barcelona e da Espanha, né? Que tem uma questão política, cultural muito forte, geográfica, né? E que a gente precisa respeitar. Eu, por exemplo, fui para lá e eu precisei aprender o catalão, né? Porque não era o espanhol que eu iria falar. Eu fui para Barcelona e tive um curso de catalão no meu primeiro mês. Aliás, não foi nem meu primeiro mês, né? Foi antes de começar a minha faculdade. Então, eu cheguei lá e tive que aprender o catalão, aprender a conversar num idioma completamente diferente e eu nem sabia o espanhol, né? Então,
O catalão não é espanhol, não é português, não é italiano, não é, é um idioma completamente diferente. Ele tem uma origem latina, como tem esses nossos idiomas. Ao mesmo tempo em que ele parece com algumas coisas, ele não é nada. Então, você tem algumas palavras que são semelhantes, a conjugação dos verbos é parecida e você tem que estudar, tem que trabalhar, porque senão isso não funciona para você no dia a dia. Agora, imagina, eu fiz lá um curso de 1 mês antes de começar, de fato, um ano letivo, e o curso era era para os estrangeiros que estavam na universidade. E eu estava lá com o italiano, com o mexicano, com o japonês, com o americano, com o alemão, com o argentino. A gente só falava inglês, né? Lógico, é o idioma que a gente se comunica. Acabou o curso, eu não falava um cacete de catalão. Não entendia nada que os caras falavam. Começou a faculdade, um monte de adolescente, eu era adolescente também, tinha lá meus 21, 22 anos, menos, né? 20, sei lá. Os moleques falando um monte de gíria, de, sei lá, fechado pra caramba. Não entendia nada, velho. Putz, aí... Como é que fez pra entrosar? Impossível. Porque você era um brasileiro, sozinho em Barcelona. Como é que você fazia pra sair com a rapaziada, tomar um chopinho, sair pra rapaziada, pô, tinha uma festa? Como é que tu fazia pra entrosar ou não entrosou? Eu agradeço e tive a chance de agradecer posteriormente a Deco, a Ronaldinho, a Silvinho, a Edmilson, porque nessa época, 2003, 2004, 2005, o Barcelona tinha essa galera jogando bola. Eu era... Sabe como é que me chamavam na UAB, Universidade Autônoma de Barcelona? Ronaldinho. Eu era o único brasileiro na minha faculdade de comunicação. Tinha alguns outros brasileiros que eram de medicina, sei lá o quê. Eu jogava bola com a galera achava que eu era Ronaldinho, que eu tinha que jogar bola. E eu, bora, vamos jogar bola. Mas tu joga bola, Rafael? Não, eu nunca joguei tão bem assim. Fazia meus gols, eu era meio Romarinho, assim, até porque o Romário é meu ídolo, sempre foi meu ídolo. Já falamos, inclusive, sobre isso. Mas, assim, eu ali dentro da universidade acabei sendo um cara meio que... É o brasileiro, o Ronaldinho, aí tinha bagunça, pagode, futebol, o nego me chamava. Tá aí bom. eu ia, né? Tava no bolo, pois é o que é. importa. E o Barcelona, nessa época, era um clube que começou a ter muito sucesso por causa dos brasileiros, né? Então, isso para mim foi, digamos, no jargão do mercado financeiro, foi o meu asset, foi o meu ativo para eu poder ser lembrado, chamado para as festas. Então, o pessoal me chamava e brincava e eu era o brasileiro que começou a participar da galera e começou a interagir com todo mundo. E aí, logicamente, que as coisas se facilitaram. Eu comecei a aprender o catalão, comecei a fazer as provas, pedi, aliás, pelo amor de Deus, para fazer as provas em espanhol no início, né? Para poder minimamente passar, senão ia estar mal e desqualificado. E as coisas depois rolaram e foi muito bem. Depois eu voltei para o Brasil e comecei a minha carreira. Pô, que maneiro. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, agradecendo todo mundo que já se inscreveu e pedindo o pessoal continuar se inscrevendo, que eu falei e aconteceu. Durante o nosso programa, batemos a marca de 24 mil inscritos. Oh, que bacana. Então, olha que parabéns, maneiro. Ó. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.